dia. Tá nublado, ventoso, 71 Fahrenheit. Dormimos bem. Fazer um cafezinho. Aliás, vamos caminhar. Depois um cafezinho. Então, o pessoal vem ver o nascer do sol. Vamos lá? Agora que nós já caminhamos, aqui tem uma ciclovia legal. O pessoal caminha. Faça chuva, faça sol. E nós vamos atravessar, que aqui tem muita gente. Vamos lá. Já vimos o mar, agora nós vamos atravessar de volta. Ali tem um clube. Entramos numa rua para sair um pouco do vento. Bairro bonito, todo bem cuidado. Como vocês veem, né, como aparece em filme, não tem cercado, todo mundo respeita. Agora que todos já fizeram seus business, já fizeram seu cocôzinho, a gente vai voltar. Fazer um cafezinho. Hoje tem que decidir o que fazer. Meio-dia eu tenho paciente. Ontem eu estava carregando as baterias com o gerador e ele parou completamente do nada. Aí nós vamos fazer aí, ó, o cafezinho e o pãozinho. Geralmente eu faço pão no toaster, mas não tem eletricidade. Acho que eu vou dar uma olhadinha, ver se tem algum RV Park lá pra baixo para carregar as baterias. Aí a gente fica uma noite lá. Só foi falar e a energia tá voltando. Eu deixo isso aqui porque fica muito claro de noite. Como eu tenho solar panels, tem energia solar, ó, tá dando sinal de vida.
À medida que ele vai, que o sol vai pegando nele, ele começa a carregar as baterias. Se carregar um pouquinho pra gente conseguir ligar o gerador, aí beleza, estamos safos. Como o espaço é pequeno, qualquer fumaça já aciona o alarme. Que nem. Orelhão. Opa, nego, vai. Aguinha fervendo. Eu tenho aqui minha lâmpadazinha solar. É fraquinha, mas ajuda. Bom, por que eu tô fazendo vídeos assim, segurando a câmera com a mão? Às vezes eu boto no tripé, mas antes eu não fazia tantos vídeos porque eu pensava assim, tem que me arrumar, tem que fazer tudo bonitinho, tem que ter o equipamento correto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí eu nunca fazia vídeo. Aí dessa vez eu pensei, não, sabe o quê? Vou ignorar tudo essa parada aí e vou fazer, senão não dá pra fazer. Então assim, se vocês tiverem a câmera no telefone, faça o que vocês acharem, o que vocês puderem. Senão nunca fica, nunca vai fazer, né? E também a edição também leva muito tempo, né? Então a edição eu faço bem simples, eu uso meu iMovie nos meus Macs e pronto. E uma coisa bem simples, sem muita frescura, boto uma musiquinha, porque senão, se levar muito tempo para fazer as coisas, eu vou acabar não fazendo. E eu também tenho muito, assim, eu tenho que estudar, tenho que rever documentação de paciente, tenho que falar com o paciente. E começando em janeiro, se Deus quiser, eu vou ter mais pacientes ainda, que eu tô... Então, agora em janeiro, espero começar, que eles já era para começar em dezembro, agora passaram para janeiro. Por que demora? Ó, eu fui contratada em agosto, já é dezembro. Por que demora tanto? Porque tem que fazer o credenciamento com os seguros de saúde, né? Principalmente os federais, né? O Medicare, Medical. E leva tempo. Então, eu mudei de profissão, né? Como eu mudei de profissão, as coisas ficam um pouco instáveis, né? Eu tinha um trabalho, um full time, ou seja, eu trabalhava a semana inteira, o dia inteiro, e eu ganhava independente do número de pacientes que eu tinha. Aí depois eles mudaram a policies dele, né? Mudaram as regras deles por causa de uma retenção. Eles têm uma regra assim completamente irreal, que é de manter o paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente, não importa se ele está comigo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, quando ele não completa um follow-up, quando ele não marca mais consulta, quando ele ficou bem, pararam as consultas porque eles ficaram melhor e não precisavam mais. Aí eles ainda contam como a retenção, assim, não reter o paciente.
E eu tive muito, principalmente no início, pacientes que vinham procurar medicação. Eles só estavam atrás de medicação. Eles não queriam ficar melhor, eles não queriam uma consulta, não queriam tratamento. Eles queriam só a tal da medicação. Aí, claro que a gente não prescreve, já sabe, né, que está procurando. Então, aí eu fiquei assim, ó, desde abril até agora, só com pacientezinho aqui e ali. Estou trabalhando para 2 companhias, mas não tem suficiente, né? Não é suficiente para pagar as contas. Então, assim, acaba devendo um monte do cartão. Teve uma época que eu não consegui nem pagar o carro e essa van, né? Então, assim, a gente tá num período meio de vaca magras. Mas, se Deus quiser, vai melhorar. Contudo, como a gente tá fazendo bastante conteúdo aí para vocês, estamos mostrando as coisas, eu quero fazer mais vídeos e estamos viajando, gastando, né, com gasolina e tal. Se puderem ajudar, eu tenho um livro na Amazon que eu escrevi sobre a ilha de Florianópolis. Está em inglês ainda, eu estou trabalhando na de português. Escrevi em inglês primeiro porque eu estava fazendo uma aula de inglês criativo. Aí eu disse, o que eu vou escrever? Aí eu adoro a minha ilha, né? Adoro Floripa, então... E as histórias, eu sempre fui muito encantada com as histórias da ilha, com tudo que eu cresci, né, escutando. E aí eu comecei a escrever o livro, escrevi, e se tornou, graças a Deus. Publiquei, acho que foi em julho, e tá lá, se puderem me ajudar, é baratinho, já treina seu inglês, e quando sair a versão em português, que eu quero ver se eu consigo terminar pelo menos até março para publicar. E quando eu estiver no Brasil, que eu tô a fim de visitar em março, aí eu faço o lançamento lá. O link do livro está aqui na descrição do vídeo. E também ele está na Amazon. Você pode pegar no Kindle. Você pode pegar no Kindle e ler no computador, no seu telefone, ou pegar a cópia. Eu acho que no Brasil não tem a cópia em papel, mas se você estiver nos Estados Unidos tem. Aí você pode pedir a cópia de papel, tá bem bonito. As fotos não saíram como eu gostaria, né? Ficou preto e branco porque é menos custoso, né? Mas o que importa é o conteúdo. As figuras, né? As imagens, elas são todas produzidas por AI e elas lembram, né? Elas ilustram a história, os personagens, mas eles não é fidedigno, né? Não é exatamente como o personagem é, mas tá bem parecido. Espero que curtem lá, tá? Outra forma de ajudar é Buy Me a Coffee. Vocês podem no site, que também tá na descrição. E tem a Amazon, minha loja da Amazon, pode ir lá também. Então assim, e o Pix, o Zelle, né, qualquer quantia ajuda. Esses cachorrinhos aqui são adotados da rua, eu ajudo ONGs, eu dou, né, bastante coisa para diferentes associações. Ainda tenho, né, que sustentar lá um pouco a minha mãe também. E, né, ajudo um pouco a família. Então, assim, tem bastante responsabilidades. Mas, assim, claro, a vida é boa, tá tudo certo. A gente vive como dá, com o que tem. E se quiserem se tornar mais meus pacientes também, é só avisar, manda uma mensagem que eu entro em contato e a gente combina, tá bom? Eu tenho licença na Flórida, Arizona, Califórnia, Texas, Nevada agora, Pensilvânia e Geórgia e New Jersey. Tá. A bateria já tá cheia, tá vendo? Esse aqui é a bateria do carro
bateria do coach, que é o da casa, né, do RV, do motorhome. Aqui é o gás, que ainda tem 3/4 cheio. Aqui, aqui são os tanques, as luzes, qual é a temperatura que está agora, é 77, e 70 é o ar-condicionado. Aqui é o pump, a pump, water pump. Não sei se dá para escutar, mas a water pump está funcionando. Climate, ó. O ar-condicionado, mas a gente não precisa agora. As lights on, lights off. Aí se eu quiser ir para cada um separado, ó. Esse aqui, o awning. O awning é esse que fica aqui fora para dar sombra, né? Aqui o ar-condicionado e as fans, né? Aqui as luzes. Aqui tire pressure, propane. E aqui novamente é o gerador. Tem um glare ali, não dá pra ver direito. E aqui são os fans, né? Se eu quiser abrir essa aqui da cozinha. E tem uma no banheiro também. Como já a bateria já tá cheia, peraí. Aqui. A bateria já tá completa, eu vou desligar o gerador. Aqui, ó. Stopping. Dá até um alívio para as orelhas. Apesar das dificuldades que às vezes a gente passa, é bom não deixar a peteca cair, né? Como dizem. Assim, por exemplo, nesse momento que eu tô com um pouco de dificuldade financeira, eu tô tranquila porque eu penso no dia de hoje. No dia de hoje eu tenho saúde, eu tenho teto, eu tenho comida, tenho forma de comprar comida ainda, tá tudo certo, né? Hoje. E eu sei que as coisas vão melhorar. Eu tenho um plano, né? O plano tô aguardando começar com essa nova empresa. E aí eu vou trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, vou ganhar bem se Deus quiser. Então, mas até lá, então tem que ficar tranquila, fazer as outras coisas que são importantes, me dedico. Como eu tenho poucos pacientes, eu atendo em torno de 10 pacientes por semana. Então eu me dedico muito a esses pacientes. Como eu tenho mais tempo, eu tenho como me dedicar mais. Então isso é também bastante importante. Não que eu vá deixar de me dedicar quando eu tiver mais pacientes, mas quanto mais tempo, mais dedicação eu posso ter para cada pessoa. E mesmo que eu tenha que fazer hora extra, tal, que não vai ser pago, eu vou manter o mesmo nível de atenção, de follow-up, né, de acompanhamento, vou mandar as informações necessárias, as coisas extras que eu mando, né, depois da consulta. Tô descabelada por causa do vento. Então assim, ó, é importante manter a calma, a tranquilidade, ter um plano a curto prazo, mas também viver o momento, né? Momento, assim, ó, hoje eu tenho possibilidades, hoje está tudo bem, está. Então tem que viver aquele dia, viver tranquilamente. Eu tenho essa van desde abril de 24. Abril 24. Então 1 ano e meio, mais ou menos. Ou mais, quase 2 anos. Mas eu usei pouco. Primeiro que eu troquei o meu carro por a van para poder ficar só com um veículo, para poder
pagar, né, e não ter tantas dívidas. Por um lado, eu gostava muito da minha picape e essa van teve várias vezes na oficina e eu fiquei sem carro. Ainda bem que eu tenho bons amigos. Teve uma época que meu amigo emprestou o carro dele. Também poderia ter alugado alguma coisa. Mas onde que eu quero chegar? Então, mesmo tendo a van por todo esse tempo, eu quase não usava. Eu uso mais como carro, né? Então, eu fui assim, logo que eu comprei, eu fui numa viagem para North Carolina, Carolina do Norte, viajei e tal, uns 5 dias só. E depois, claro, aí tem trabalho, tem isso e aquilo, aí fiquei meio borocochô, meio deprê, meio sem energia, meio sem vontade. Até foi uma das razões pelas quais eu fui atrás de um motorhome para ver se eu me animava, né? Porque quando a gente fica mais velha também a questão hormonal diferencia, a dopamina, a serotonina, tudo pode estar alterado. Isso eu comecei a ficar com mais energia, mais vontade de fazer as coisas. E agora, recentemente, como eu tenho esse período free praticamente, né? Eu tô sem aula, que eu tô fazendo doutorado, então eu tô com um break da aula e ainda não comecei nesse trabalho que é o full time, né? Então eu tenho esse tempinho para poder aproveitar um pouquinho, viajar um pouco, conhecer e ter a possibilidade de mostrar para vocês um pouco mais do que eu faço, de como são as coisas aqui, onde nós vamos. Isso aqui é só um resquício, uma coisinha pequena de tantas possibilidades. Mas é assim, o nosso cotidiano é como a gente vive aqui. E eu acho que é legal compartilhar. E eu gosto de compartilhar. É importante a gente fazer aquilo que gosta. Quando eu estou nessa jornada agora, né, que eu comecei a dar uma viajada, sair um pouco daquele ambiente, né, que a gente fica muito acostumado a ficar em casa, fica malandro, né? Tem a cama confortável, tem tudo ali na mão, né? Tudo é mais fácil, mais simples quando a gente está em casa. Então a gente fica com um pouco de preguiça de fazer as coisas novas, né? De se aventurar, de passar um pouquinho de dificuldades até. Embora não posso dizer que eu esteja passando dificuldade, só que assim, a cama não é a mesma coisa, tem barulho na rua, tem luz de carro, mesmo que eu coloque proteção nas janelas, ainda tem alguma luz que passa, mas ainda, né? O básico acontece, eu durmo bem, tem as coisinhas aqui, a geladeira não tá funcionando, essa porcaria, mas uma hora eu vejo o que tá rolando. E assim, eu tenho o básico, então tá ótimo. Então assim, ó, quando a gente tá com essa mesmice, essa falta de vontade de fazer as coisas, ou acomodado, eu acho que a palavra é essa, a gente fica muito acomodado e não quer fazer as coisas porque, não, tá confortável aqui, tenho minha televisãozinha, tenho a internet, tem tudo certinho aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí a pessoa não se aventura. Então, quando eu tô em casa, a minha tendência é o quê? Fazer menos coisas físicas, embora eu caminhe bastante com os meninos, mas eu faço menos, porque eu tenho mais conforto em casa, fico mais acomodada. Também como mais. A tendência, assim, a ter mais cravings, né? A vontade de comer, não é a fome não, é a vontade de comer doce, comer porcaria. Então, assim, às vezes dá as ganas e a gente acaba, né, comendo coisa que não deve. E quando eu tô assim, né, na natureza, na praia, que é o meu lugar favorito do mundo, quando eu tô fazendo coisas que realmente eu gosto, eu me sinto bem fazendo, a tendência é ficar totalmente tranquila, feliz, assim, dá uma emoção, assim, uma emoção, uma satisfação. E, consequentemente, eu me movimento mais, porque eu tenho que caminhar com os meninos até eles fazerem as suas necessidades. De manhã,
de praxe, né? E tem que caminhar até todos fazerem as suas necessidades, porque senão eles voltam para o motorhome e vão acabar fazendo aqui. Além do que, tem que dar um conforto para eles. Em casa não, em casa eles têm a portinha, eles podem sair e tem o quintal. E eu tenho que sair com eles a cada 3, 4 horas, eu saio, mais um xixizinho, vou para a praia, caminhamos bastante. Ontem caminhamos, vocês viram aí, caminhamos em Melbourne. E então assim, a gente se anima mais, come menos, movimenta mais. Então assim, eu gostaria de convidá-los a fazerem o mesmo. O que vocês podem fazer hoje para mudar um pouquinho essa rotina, para mudar um pouquinho o marasmo, a falta de vontade, o desânimo? O que vocês podem fazer? Coloca aí nos comentários que eu gostaria de saber. Se tiverem alguma pergunta ou alguma coisa que eu possa ajudar, alguma coisa que eu possa responder, motivar, acho que a motivação é key, né? É muito importante a motivação. Por exemplo, quando eu tenho mais pessoas para fazer as coisas eu fico mais animada. Isso em geral, né? A gente fica mais animada quando tem outras pessoas fazendo. Quem tem condições de ter ir para gym, né, para ir para uma academia e poder pagar, eu acho legal porque tem gente lá que pode orientar, vocês podem ir com algumas pessoas, e quando a gente vê outros fazendo, a gente se anima a fazer também. E não precisa só a academia, a gente vê toda hora assim, pessoas caminhando, pessoas correndo, praticando esportes. Então assim, importante é sair de casa, principalmente assim de manhã, quando o sol tá chegando, né? Para começar o estímulo da serotonina e fazer alguma coisa. Importante é se movimentar, é sair de casa, procurar formas de se motivar, de se estimular, fazer algo novo e se desafiar, né? A vida precisa ter desafios, senão a gente desanima. Não tem nada a fazer, não tem nada assim para... não tem nada para amanhã, já me aposentei, ou estou de férias da escola. Então a gente precisa de desafios para poder ir para frente. Eu já falei para vocês, mas vou repetir. E não sei se vocês assistiram outros vídeos, mas eu sempre gostei de animais. Adoro a natureza, adoro animais e principalmente cachorro. Os cachorros, além da gente ajudá-los, né, tirá-los da rua, dar uma casa, comida e tal, cuidá-los, eles devolvem muito mais pra gente, né? Tem pesquisas dizendo que quando a gente tem um animal que a gente acaricia, deixa a gente mais calmo, diminui a pressão arterial. E eles estando, né, você tendo um cachorrinho, vai caminhar com o cachorro. Eles são importantes assim para você se estimular e fazer as coisas. Eu tenho que acordar e fazer as coisas queira ou não, porque eles estão ali, eu tenho que caminhá-los, tenho que dar comida. Mesmo que eu tenha um quintal que eles possam entrar e sair para fazer suas necessidades, para pegar um solzinho, para brincar, para ficar por ali, é importante caminhar. Porque eles precisam de exercício, principalmente aqueles que têm mais energia. Esses meus 2 menores aqui, eles têm mais energia, então eu preciso caminhá-los. A grande já está mais velhinha, mas ela também gosta e é um estímulo, né? A gente precisa estimulá-los para dar um pouco mais de vida para eles também, né? Um pouco mais de longevidade, de saúde. Então, quando a gente tem essa responsabilidade de ter que levantar e fazer as coisas também para os nossos animais, a gente fica... é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, levanta, vai caminhar, aí daqui a pouco já se animou mais, já caminha mais, e volta, tem que dar comida para eles, aí tem que dar banho, escovar os dentes, coisas assim que fazem com que a gente se movimente. Importante assim buscar coisas que façam a gente ir para frente, para se movimente, estimule a nossa mente, estimule nosso corpo. Ler,
hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas porque usam muito computador, usam muito telefone, muito social media, né? Ficam vendo coisas, se comparando, e é tudo muito rápido. Aí a pessoa fica sem paciência porque no fone tudo acontece muito rápido. Eu quero mais rápido. Pô, não tá falando muito. Vamos adiante. Então, assim, a gente tem às vezes que fazer uma moderação, né? Dar um tempo nisso aí. E assim, ó, tentar ler um livro, mesmo que não consiga se concentrar nos primeiros minutos, no primeiro capítulo, senta e fica lendo ali, ó, 5 minutos. Depois mais 5 minutos. Depois mais 5 minutos. E tenta ler um capítulo, tenta ler algumas páginas, porque é muito importante para o cérebro, para a motivação, para o conhecimento, pra gente ler, né? É importante ler. E fazer coisas manuais também. A gente precisa, né, tocar, fazer coisas com a mão, fazer arte, fazer o que seja para usar as mãos, usar a criatividade, não só para ocupar o tempo, mas ocupar a mente, fazer algo que seja bom para a sua casa, para a sua família, para dar um presente. Não precisa ficar comprando, né? Essa época de Natal, todo mundo diz, tem que comprar, tem que dar presente, tem que comprar. Não necessariamente, você pode fazer alguma coisa, até fazer junto com a família e fazer uma troca, né? Uma troca de presentes que foram feitos por vocês mesmos. Isso aí é muito mais valioso do que comprar uma porcaria que daqui a pouco vai quebrar, né? Alguma coisa na internet. Então, assim, hoje em dia tá tudo muito descartável, tudo muito rápido, tudo muito sem graça até, porque a gente tem condições de comprar tudo e acaba não valorizando as coisas, não valorizando as pequenas coisas, não valorizando os momentos importantes da vida. Mas eu não tenho como fazer, não sei o que fazer. Hoje não tem mais desculpa, tem o YouTube, tem outras fontes de conhecimento, ou fontes de informação que você pode olhar e aprender. Por exemplo, eu aprendi a tocar o ukulele pela internet, pelo YouTube. Não sou profissional, mas eu toco o suficiente para que me dá prazer, que me dá alegria. Até compus uma música que tá aí, vocês podem ver aí no vídeo, em homenagem, claro, à ilha de Florianópolis. E é uma homenagem a Cascais, Franklin Cascais. Então, assim, não tem desculpa, né, para não fazer. Se não tem condições, não tem internet em casa, tem as bibliotecas que você pode consultar, tem a casa de um amigo, tem na escola. Então tem assim como aprender, como buscar a informação. Tem a igreja, tem a comunidade, tem a escola. Então tem formas de você juntar-se a pessoas, fazer parte de grupos, voluntariar. É importante também dar um pouco para a comunidade, voluntariar em asilos. As pessoas são muito carentes lá, muitos estão abandonados pela família, não tem motivação, não tem estímulo. Vai lá, conversa, leva para passear, que seja na cadeira de roda, vai lá, leva uma comidinha saudável, se for, né, se a instituição autorizar. Vai nas ONGs, procura ONGs que sejam do seu interesse. Por exemplo, tem muita gente que resgata animais de rua e tem vários animais que vocês podem buscar para caminhar. Se vocês tiverem condições, ficar na sua casa enquanto está esperando a adoção, vocês podem adotar. Vão nesses abrigos, né? Abrigos de animais também para acariciar, limpar a área que eles ficam, dar uma voltinha com os cachorros.
ajudar a amansar os cachorros, a prepará-los para a adoção. No Brasil tem também os orfanatos, que vocês podem ir ler história para as crianças, brincar com as crianças. E de acordo, claro, com a autorização, se vocês são de menores, a autorização dos seus pais, e também a autorização da companhia, do asilo, do orfanato, que vocês possam oficialmente ser voluntários. Hospitais de psiquiatria, onde estão as pessoas lá, muita gente está jogada, a família já não quer mais saber. Então, assim, tem várias possibilidades, tem várias oportunidades que vocês podem botar os seus conhecimentos, o seu amor, o seu carinho, colocar sua energia, seu tempo para poder ajudar alguém, ou a natureza, ou os animais. O vizinho não consegue mais cortar grama, não tem condições de cortar grama, não tem condições de pagar alguém, vai lá, voluntaria. Tem até um moço na internet aí no YouTube que ele faz isso. Ele vai na casa das pessoas, conhece e cuida do jardim deles. Eu acho muito legal. Então, assim, se tá com pouco dinheiro, tenta buscar coisas para fazer que possa ajudar. Faz vídeos do YouTube, faz alguma coisa que dividam o seu conhecimento, dividam o seu tempo, mostrando as coisas. De repente você tem algo no seu bairro que é interessante, um programa que é interessante, alguém vai assistir. Pode contar que alguém vai assistir. Vai levar um tempo para poder chegar, né, num patamar onde as pessoas, onde você tem vários views, né, várias pessoas vendo, vários inscritos. Eu, por exemplo, ainda não tenho muito. Por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe, que eu quero continuar fazendo vídeo. Se ninguém assistir, eu vou ficar desestimulada, tá? Então se inscreve aí, tá, pessoal? Então é isso, aproveitar a vida. Tem gente que diz, a gente só tem uma vida. Eu sou espírita, então eu acredito que a gente está aqui para evoluir, para aprender, para se aprimorar, para ajudar. E embora a gente tenha outras vidas, a gente tem que aproveitar essa, porque é essa que a gente está agora. Quem sabe quando que a gente vai voltar? Não se sabe. Imagino que tenha uma fila grande de espíritos que queiram reencarnar. Quando que vocês vão ter outra oportunidade? Quando que nós teremos outra oportunidade? Então tem que aproveitar agora. Ser a melhor pessoa que podemos ser. É uma luta constante, uma luta diária, é algo que começa no momento que você acorda e até a hora que você vai dormir. Mas a gente tem que ir assim, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, com tranquilidade, com calma, sem pressa. Mas assim, tendo um plano, né, a curto prazo, a longo prazo, mas tentando viver no presente e fazendo aquilo que é possível agora, hoje.